E aí, gente, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre teorias demográficas. Agora a gente vai falar sobre a teoria eco-neomalthusiana, ou simplesmente teoria eco-malthusiana. Então, o que nós vimos? Nós vimos o seguinte, que as teorias de Malthus, né, a teoria de Malthus, seu ensaio geral sobre a população no final do século XVIII, ele é muito resgatado no século XX. Obviamente, essas reinterpretações, essas releituras, digamos assim, serve para um determinado tipo de parâmetro, né, para justificar um determinado tipo de análise, legal? Os eco-neomalthusianos, eles são vistos por alguns teóricos como um braço dos neomalthusianos, tá bom? Para outros, né, para outros autores, é visto como uma corrente de pensamento em separado, né, uma corrente de pensamento em separado. Mas, de fato, esses teóricos que ganham corpo, ganham ressonância, né, no final do século XX, principalmente a partir dos anos 90. Romulo, o que aconteceu nos anos 90? Então, nós iniciamos os anos 90 em termos ambientais com uma grande conferência ambiental. A conferência conhecida como Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, coroando, né, uma série de discussões que vem acompanhando todas as transformações políticas, todas as propostas políticas, desde a Conferência de Estocolmo, né? A Conferência de Estocolmo é um marco, um símbolo aí, que é a primeira grande conferência em caráter planetário, com a participação de chefes de Estado, chefes de governo, instituições não governamentais, cientistas, né, comunidade científica, comunidade acadêmica, que aconteceu em 1972 em Estocolmo, na Suécia. Tá bom? Então, desde então, essa relação entre sociedade e meio ambiente começa a ganhar contornos de discussões, de debates planetários. A Rio 92 foi uma grande conferência. E nesse momento você tem, né, nesse ambiente aí propício, nós temos, né, o aumento dos debates sobre as questões ambientais, tá legal? Ou seja, um grande estímulo para isso, tá certo? Incluindo, obviamente, né, os assuntos relacionados à população, meio ambiente e população. Então a gente está falando que nós temos um outro momento de debate, né, um outro patamar de debate, de diálogos, né, em diversos aspectos. Tá bom? Beleza? Então é nesse cenário que esses teóricos, que receberam o nome de eco-malthusianos ou eco-neomalthusianos, eles vão se enquadrar e vão ganhar força, né? O que acontece? Eles vão relacionar o seguinte, né? Eles vão dizer o seguinte, cara, olha só, não tá dando. Não tá dando, né? Os impactos ambientais podem colocar em risco a própria sobrevivência humana. Até aí tudo tranquilo, né? O problema é que muitos destes, né, ou esse pensamento, vai relacionar os problemas ambientais ao crescimento populacional. Nós sabemos que as sociedades elas consomem de forma diferente. As sociedades elas absorvem, exigem da natureza de forma diferente. A capacidade de consumo de um estadunidense é muito diferente da capacidade de consumo de um habitante, né, de algum país, né, subdesenvolvido, da América Latina, de porções da Ásia, da África subsaariana, tá legal? O padrão de consumo é muito diferente. Consequentemente, a gente pode perceber que a agressividade sobre aquelas exigências de matérias-primas, de transformação, de recursos energéticos, de produção de lixo, elas não são igualitárias em termos, né, mundiais. Então, quando a gente fala de problemas ambientais, isso está diretamente relacionado ao próprio sistema capitalista, a partir né, da proposta de produção do sistema capitalista, dentro de uma sociedade de consumo, né, extremamente descontrolada, intenso crescimento, ou seja, estimulada para sempre, né, aumentar ao máximo esse consumo. Então, é fruto de interesses econômicos, né, sendo impostos sobre os interesses sociais e os interesses ambientais. Tá legal? Então a gente precisa ter esse entendimento, né, das problemáticas ambientais serem frutos dessas transformações. De fato, a Revolução Industrial também é um grande divisor de águas, né? A partir da Revolução Industrial, a capacidade do homem de dominar a natureza, de transformar a natureza, o ritmo, né? A velocidade é algo assim avassalador, né? Sobre isso. Então, cada vez mais, o domínio do homem sobre a natureza e, ao mesmo tempo, né, impulsionado, orientado por uma lógica capitalista, exige cada vez mais matérias-primas, transformações que demandam água, recursos energéticos, combustíveis fósseis, um descarte absurdo. Então, a gente, para combater essas problemáticas ambientais, obviamente, a gente precisa ter uma outra postura, um outro entendimento, uma outra realidade, que no capitalismo é muito difícil, né? É por isso que se propôs, né, e se coroou também nos anos 90, a lógica da sustentabilidade, de você propor um processo de conciliação
entre os interesses sociais e ambientais aos econômicos, de forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Da importância, né, do resgate dos chamados 5 R's da sustentabilidade. Tá legal? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Entre as teorias que nós estudamos, essa aqui talvez seja aquela que... seja aquela menos cobrada, digamos assim, nos vestibulares, menos exigida no vestibulares, que menos aparece. Mas a relação, obviamente, sociedade e natureza, cara, tá presente em qualquer prova de geografia. Tá legal? Certo? Então, esse olhar aí sobre essa relação sociedade e natureza, pelo olhar econel malthusiano, é extremamente importante. Tá bom? Grande abraço para vocês.